Hoje é segunda-feira, 24 de fevereiro. Vamos começar mais um episódio de leitura de livros Esaú e Jacó. Vou começar com o capítulo 73. Capítulo 73, um Eldorado. No cais Faru, esperavam por eles 3 carruagens, 2 cupés e um landau, com 3 belas parelhas de cavalos. A agente Batista ficou lisonjeada com a fineza da agente Santos e entrou no landau. Os gêmeos foram cada um no seu cupé. A primeira carruagem tinha o seu cocheiro e seu lacaio, fardados de castanho, botões de metal branco em que se podiam ver as armas da casa. Cada uma das outras tinha apenas o cocheiro, com igual libré. E todas 3 se puseram a andar, estas atrás daquelas, os animais batendo rijo e compassado, a golpes certos, como se houvessem ensaiado por longos dias aquela recepção. De quando em quando encontravam outros trens, outras librés, outras parelhas, a mesma beleza e o mesmo luxo. A capital oferecia ainda aos recém-chegados um espetáculo magnífico. Vivia-se dos restos daquele deslumbramento e agitação, epopeia de ouro da cidade e do mundo, porque a impressão total é que o mundo inteiro era assim mesmo. Certo, não lhe esqueceste o nome, encilhamento, a grande quadra das empresas e companhias de toda espécie. Quem não viu aquilo não viu nada. Cascatas de ideias, de invenções, de concessões rolavam todos os dias, sonoras e vistosas, para se fazerem contos de réis. Centenas de contos, milhares, milhares de milhares, milhares de milhares de milhares de contos de réis. Todos os papéis, aliás ações, saíam frescos e eternos do prelo. Eram estradas de ferro, bancos, fábricas, minas, estaleiros, navegação, edificação, exportação, importação, ensaques, empréstimos, todas as uniões, todas as regiões, tudo o que esses nomes comportam e mais o que esqueceram. Tudo andava nas ruas e praças, com estatutos, organizadores e listas. Letras grandes enchiam as folhas públicas, os títulos. Os títulos sucediam-se, sem que se repetissem. Raro morria, e só morria o que era frouxo, mas a princípio nada era frouxo. Cada ação trazia vida intensa e liberal, alguma vez imortal, que se multiplicava daquela outra vida com que a alma acolhe as religiões novas. Nasciam as ações a preço alto, mais numerosas que as antigas crias da escravidão, e com dividendos infinitos. Pessoas do tempo, querendo exagerar a riqueza, dizem que o dinheiro brotava do chão, mas não é verdade. Quando muito, caía do céu. Cândido e Cacambo. Cândido e Cacambo. Ai, pobre Cacambo nosso. Sabes que é o nome daquele índio que Basílio da Gama cantou no Uruguai. Voltaire pegou dele para meter no seu livro, e a ironia do filósofo venceu a doçura. Voltaire pegou dele para meter no seu livro, e a ironia do filósofo venceu a doçura do poeta. Pobre José Basílio, tinhas contra ti o assunto estreito e a língua escusa. Pobre José Basílio, tinhas contra ti o assunto estreito e a língua escusa. O grande homem não te arrebatou Lindóia, felizmente, mas Cacambo é dele, mais dele que teu, patrício da minha alma. Cândido e Cacambo, eu ia dizendo, ao entrarem no Eldorado, conta Voltaire que viram crianças brincando. Cândido e Cacambo, ia eu dizendo, ao entrarem no Eldorado, conta Voltaire. Cândido e Cacambo, ia eu dizendo, ao entrarem no Eldorado, conta Voltaire que viram crianças brincando na rua com rodelas de ouro, esmeralda e rubi. Apanharam algumas, e na primeira hospedaria em que comeram, quiseram pagar o jantar com 2 delas. Sabes que o dono da casa riu as bandeiras despregadas, já por quererem pagar-lhe com pedras do calçamento. Sabes que o dono da casa riu as bandeiras despregadas, já por quererem pagar-lhe com pedras do calçamento, já porque ali ninguém pagava o que comia, era o governo que pagava tudo. Foi essa hilaridade do hospedeiro com a liberalidade atribuída ao Estado que fez crer iguais fenômenos entre nós, mas é tudo mentira. O que parece ser verdade é que as nossas carruagens brotavam do chão, às tardes, quando uma centena delas se ia
Às tardes, quando uma centena delas se ia enfileirar. Às tardes, quando uma centena delas se ia enfileirar no lago do São Francisco de Paula. Às tardes, quando uma centena delas se ia enfileirar no lago de São Francisco de Paula, à espera das pessoas, era um gosto subir a rua do ouvidor, parar e contemplá-las. As parelhas arrancavam os olhos da gente. As parelhas arrancavam os olhos à gente. Todas pareciam descer das rapsódias de Homero, posto fossem corcéis de paz. As carruagens também. Juno certamente se aparelhara com suas correias de ouro. Juno certamente se aparelhara. Juno certamente as aparelhara com suas correias de ouro, freios de ouro, rédeas de ouro, tudo de ouro incorruptível. Mas nem ela nem Minerva entravam nos veículos de ouro para os fins da guerra contra Ilion. Tudo ali respirava a paz. Cocheiros e lacaios, barbeados e graves, esperando tesos e compostos, davam uma bela ideia do ofício. Nenhum aguardava o patrão, deitado no interior dos carros com as pernas de fora. A impressão que davam era de uma disciplina rígida e elegante, aprendida em alta escola e conservada pela dignidade do indivíduo. Casos há, escrevia o nosso Aires, em que a impassibilidade do cocheiro na boleia contrasta com a agitação do dono no interior da carruagem, fazendo crer que é o patrão que, por desfastio, trepou a boleia e leva o cocheiro a passear. Capítulo 74. A alusão do texto. Antes de continuar, é preciso dizer que o nosso Aires não se referia vagamente ou de modo genérico a algumas pessoas, mas a uma só pessoa particular. Chamava-se então Nóbrega. Outrora não se chamava nada. Era aquele simples andador das almas que encontrou a natividade perpétua na rua de São José, esquina da Misericórdia. Não esqueceste que a recente mãe deitou uma nota de 2.000 réis à bacia do andador. A nota era nova e bela. Passou da bacia à algibeira, no fundo de um corredor, não sem algum combate. Poucos meses depois, Nóbrega abandonou as almas a si mesmas e foi a outros purgatórios, para os quais achou outras roupas, outras bacias e finalmente outras notas, esmolas de piedade feliz. Quero dizer que foi a outras carreiras. Com pouco deixou a cidade, e não se sabe se também o país. Quando tornou, trazia alguns pares de contos de réis, que a fortuna dobrou, redobrou e tresdobrou. Enfim, alvoreceu a famosa quadra do encilhamento. Esta foi a grande opa, a grande bacia, a grande esmola, o grande purgatório. Quem já sabia do andador das almas? A antiga roda perdera-se na obscuridade e na morte. Ele era outro. As feições não eram as mesmas, senão as que o tempo lhe veio compondo e melhorando. Se a grande bacia, ou qualquer das outras recebeu notas que tivessem o destino da primeira, é o que não se sabe, mas é possível. Foi por esse tempo que Aires o viu de carro, quase a sair pela portinhola fora, cumprimentando muito, espiando tudo. Como o cocheiro e o lacaio, creio que eram escoceses, salvassem a dignidade pessoal da casa, Aires fez a observação do fim do outro capítulo, sem nenhuma intenção geral. Posto não achasse nenhum conhecido antigo, Nóbrega tinha medo de tornar o bairro, onde andara a pedir para as primeiras almas. Um dia, porém, tais foram as saudades dele que pensou em afrontar o perigo e lá foi. Tinha cócegas de mirar as ruas e as pessoas. Recordava as casas e as lojas, um barbeiro, os sobrados de Grande de Pau, onde apareciam tais e tais moças. Tinha cócegas de mirar as ruas e as pessoas. Recordava as casas e as lojas, o barbeiro, os sobrados de grade de pau, onde apareciam as tais e tais moças. Quando ia a ceder, teve outra vez medo e enfiou por outra parte. Quando ia a ceder, teve outra vez medo e enfiou por outra parte. Quando ia a ceder, teve outra vez medo e enfiou por outra parte. Só passava de carro, depois quis ver tudo a pé, devagar, parando, se fosse possível. Só passava de carro, depois quis ver tudo a pé, devagar, parando, se fosse possível, e revivendo o instinto. Lá se foi a pé, desceu pela rua de São José, dobrou a da... Lá se foi a pé, desceu pela rua de São José,
Lá se foi a pé, desceu pela rua de São José, dobrou pela... Lá se foi a pé, desceu pela rua de São José, dobrou a da Misericórdia, foi parar a praia de Santa Luzia, tornou pela rua de Dom Manuel, enfiou de beco em beco. A princípio olhava de esguelha, rápido, os olhos no chão. Aqui via a loja de barbeiro, e o barbeiro era outro. Dos sobrados de grande pau, debruça... Dos sobrados de grade de pau, dos sobrados de grade de... Dos sobrados de grade de... Dos sobrados de grade de pau, dos sobrados de grade de pau, dos sobrados de grade de pau, debruçaram-se. Dos sobrados de grade de pau, debruçaram-se ainda moças velhas. Dos sobrados de grade de pau, debruçaram-se ainda moças velhas e meninas, e nenhuma era a mesma. Nóbrega foi se animando e encarando. Talvez esta velha fosse moça, há 20 anos. A moça talvez mamasse, e dá agora de mamar a outra criança. Não, nada disso. Essas mulheres nasceram exatamente como estão. A moça nasceu moça e vai morrer moça. A velha nasceu velha e vai morrer velha. E a menina já nasceu criança e vai morrer desse jeito também. O tempo não passa nessa cidade. É geração espontânea. Ninguém nasce de uma barriga de ninguém. Nóbrega acabou parando e andando devagar. Voltou mais vezes. Só as casas que eram as mesmas. Voltou mais vezes. Só as casas que eram as mesmas. Só as casas que eram as mesmas pareciam reconhecê-lo, e algumas quase lhe falavam. Só as casas que eram as mesmas pareciam reconhecê-lo, e algumas quase que lhe falavam. Não é poesia. O ex-andador sentia a necessidade de ser reconhecido das pedras, ouvir-se e admirar delas. O ex-andador sentia a necessidade de ser reconhecido das pedras, ouvir-se e admirar delas, contar-lhes a vida, obrigá-las a comparar o modesto de outrora com o garrido de hoje, escutar-lhes as palavras mudas. Vejam, manas, é ele mesmo. Passava por elas, fitava-as, interrogava-as, quase ria, quase as tocava para sacudi-las com força. Falem, diabos, falem. Não confiara de homem daquele passado. Não confiaria de homem aquele passado, mas as paredes mudas, as grades velhas, as portas gretadas, aos lampiões antigos, se os havia ainda, tudo que fosse discreto, a tudo quisera dar olhos, ouvidos e boca, uma boca que só ele escutasse e que a proclamasse a prosperidade daquele velho andador. Uma vez, viu a matriz de São José aberta e entrou. A igreja era a mesma. Aqui estão os altares, aqui está a solidão, aqui está o silêncio. Persignou-se, mas não orou. Olhava só a um lado e outro, andando na direção do do altar-mor. Tinha receio de ver aparecer o sacristão. Podia ser o mesmo e conhecê-lo. Ouviu passos, recuou depressa e saiu. Ao subir pela rua de São José, encostou-se à parede para deixar passar uma carroça. A carroça subiu a calçada. Ele refugiou-se no corredor. O corredor podia ser qualquer. Aquele era o próprio em que ele fazia. O corredor podia ser qualquer. Aquele era o próprio em que ele fez. O corredor podia ser qualquer. Aquele era o próprio em que ele fez a operação da nota de 2.000 réis de natividade. Olhou bem, era o mesmo. Ao fundo, estavam os 3 ou 4 degraus da primeira escada, que dobrava à esquerda e pegava com a grande. Sorriu do acaso, reviu por um instante aquela manhã, viu no altar a nota de 2.000 réis. Outras lhe teriam vindo às mãos por maneiras assim fáceis, mas nunca lhe esqueceu aquela graciosa folha gravada com tantos símbolos, números, datas e promessas, entregue por uma senhora desconhecida. Sabe Deus se a própria Santa Rita de Cássia. Era sua particular devoção. Sem dúvida, trocou a nota e gastou-a, mas as partes dispersas não foram senão levar a outras notas um convite para a algibeira do dono, e todas acudiram a mancheias, obedientes e caladas, para que não as ouvissem crescer. Por mais que ele olhasse pela vida dentro, não achava igual o bezerro do céu, ou sequer do inferno. Mais tarde, se alguma joia lhe levou os olhos, não lhe levou as mãos. Tinha aprendido a respeitar o alheio, ou ganhara com que o comparar. A nota de 2.000 réis, um dia, ousando mais, chamou-lhe presente de Nosso Senhor. Não, leitor, não me apanhas em contradição. Eu bem sei que, a princípio, o andador das almas atribuiu a nota ao prazer que a dama traria de alguma aventura. Ainda me lembram as palavras dele. Aquelas duas viram passarinho verde.
Mas se agora atribuía a nota à proteção da santa, não mentia, então nem agora. Era difícil atinar com a verdade. A única verdade certa era os 2.000 réis. Nem se pode dizer que era a mesma em ambos os tempos. Então a nota de 2.000 réis equivalia, pelo menos, a 20. Lembra-te dos sapatos velhos do homem? Agora não subia o de uma gorjeta de cocheiro. Também não há contradição em pôr a santa agora e a namorada outrora. Era mais natural o contrário, quando era maior a intimidade dele com a igreja. Mas leitor dos meus pecados amava-se muito em 1871, como já se amava em 1861, 1851 e 1841, não menos que em 1881, 1891, 1901. O século dirá o resto. E depois, é preciso não esquecer que a opinião do andador das almas acerca de natividade foi anterior ao gesto do contador, ao gesto do corredor, quando ele agasalhou a nota na algibeira. E depois, é preciso não esquecer que a opinião do andador das almas acerca de natividade foi anterior ao gesto do corredor, quando ele agasalhou a nota na algibeira. É duvidoso que, depois do gesto, a opinião fosse a mesma. Esse é o fim desse episódio de 16 minutos de Esaú e Jacó. Até o próximo.